Gente linda, a paz. Você sabia que Deus ele não é o seu pai? Tá me achando herege, né? Calma, fiote, calma que eu vou te explicar. Deus ele realmente não é o seu pai biológico. Dani, como assim? Eu não tô entendendo o que você tá falando. Eu tô querendo dizer que Deus ele não é o seu pai, marido da sua mãe. Não é o seu pai, marido da sua mãe. Deus é o teu pai do céu. Eu tô falando isso, gente, porque tem muita gente que compara que Deus vai ser do mesmo jeito que o pai biológico da pessoa é. Vou te explicar. Quando a pessoa ela tem um pai muito militar, sabe aquele pai muito austero, muito rígido, aquele pai que cobra muito, aquele pai que é severo no jeito de ensinar dele, tem a tendência de achar que Deus também é assim. Então são pessoas que quando elas vão conhecer Jesus, antes de ter o pleno entendimento, elas vão achar que Deus é aquele Deus que castiga, fez coisa errada, merece o inferno. São pessoas que não conseguem entender perdão, são pessoas que têm dificuldade em entender que Deus é bondoso, porque elas comparam Deus com o pai que elas tiveram. Esse tipo de pessoa que teve um pai muito bravo, um pai muito rígido, um pai que castigava muito, que batia muito, que era tudo assim, ela tende a não entender que Deus perdoou. E elas, esse tipo de pessoa, elas lembram muito de passado, tudo elas vivem muito de passado. Cara, Isaías 43, no verso 18, no verso 19 e no verso 25. Ele fala assim, por que vocês consideram as coisas antigas? Por que vocês se lembram das coisas passadas? Eis que coisas novas estão saindo à luz e vocês não percebem. Aí no verso 25, porque eu mesmo, por amor de mim, apago as suas transgressões e dos seus pecados, eu não me lembro mais. Mas a pessoa, porque ela teve um pai muito assim, ela não consegue entender isso. Não consegue entender que ela foi perdoada e fica presa naquelas coisas que ela fez e que Deus já te perdoou. 2 Coríntios 5,17. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, as coisas velhas se passaram, eis que tudo foi feito novo. Outro tipo de pessoa é aquela pessoa que teve um pai muito infantiloide, muito brincalhão, muito criança. Ela tende a perder um pouco a referência de reverência. Ela perde um pouco a capacidade de dar para Deus o temor que lhe é devido, o respeito que ele merece. Normalmente esse tipo de gente, quando você vem falar de algum pecado, ele fala nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Cara, o inferno é lotado de gente nada a ver. Porque o pai dela foi muito infantilóide e ignorava tudo que ela fazia com brincadeira, elas tendem a pensar que a vida cristã também é brincadeira. E deixa eu falar, a vida cristã é brincadeira, é uma festa, é uma alegria. Eu me divirto loucamente todo dia com Jesus. Porém, eu sei a gravidade do inferno e eu sei a seriedade de andar em santidade. Então eu não brinco com Deus nesse sentido. Apesar de eu brincar com Deus, eu não brinco com Deus. Tá entendendo o que eu quero dizer? Outro tipo de pessoa são pessoas que têm o pai muito ausente. São pessoas que elas tinham o pai presente em casa, porém o pai era muito ausente da vida delas. Esse tipo de gente tende a crer em Deus, depois que conhece Jesus, elas tendem a crer, porém elas acham que Deus ama todo mundo menos elas. Conhece alguém assim? Às vezes você é assim. Você tem aquela tendência de crer em Deus, você sabe que Ele é maravilhoso, você sabe que Ele é o alfa, o ômega, o início, o fim, o eterno, o criador, lindo, só que Ele é o Deus que cuida do irmão, mas de mim não. Ele existe, mas ele cuida do outro, mas de mim não. Tendência, normalmente, de quem tem pai muito ausente, porque daí você acha que Deus também é. Outro tipo de crente é aquele crente que não teve pai. E por ele não ter pai, ao invés dele depositar a confiança dele em Deus, ele tende, eu não estou generalizando, estou falando de alguns casos que eu percebo que são muitos, né? Analisando muito esse contexto de história para trás, aí, de família, principalmente a relação com o pai, você começa a entender muito por que alguns crentes são de algum jeito. Então, normalmente, essas pessoas que não tiveram pai, elas tendem a colocar a confiança que elas deveriam ter posto em Deus, elas tendem a colocar no líder espiritual delas. São pessoas que normalmente ficam muito reféns do pastor, do padre, do líder, enfim, do pai na fé dela, qualquer aí. Tendem a transformar esse cara no pai delas. Esse cara, ele não é o seu pai. Ele é um irmão em Cristo mais velho que te ajuda na tua caminhada. Porém, a sua experiência tem que ser com Deus. Cara, quando você é desse jeito, você tende a viver a experiência do seu líder. Quando você vai pregar, você conta, porque o meu líder disse, porque aconteceu isso com o meu líder, porque aconteceu isso com o fulano, e a intenção de Deus não é essa. A intenção de Deus é que você tenha experiências direto com Ele. Você tem livre acesso. Você não precisa de intermediários, você não precisa de ninguém pegando as suas orações ou pegando os seus problemas e levando até Deus, porque o próprio Deus habita naquele que crê. Você pode orar direto, você tem livre acesso ao trono, o véu foi rasgado.
Outro tipo de pessoa, aquela pessoa que teve um pai que mimou muito ela, um pai que transformou ela em eterno criança, eterno infantiloide, no sentido de achar que a vida, ela tem que receber tudo, tudo sou eu, meu pai, eu chorava, meu pai me dava, eu reclamava, meu pai me dava, eu precisava, meu pai aparecia, meu pai resolvia todos os meus problemas. Ela tende a achar que Deus é a máquina cuspidora de bênçãos da vida dela, que quando ela orar e fizer a campanha ou jejum, Deus tem a obrigação moral de me dar. Afinal de contas, o meu pai dava, então Deus tem que dar também. E não é assim que funciona. Deus não está sujeito aos nossos caprichos. Bobão, no reino de Deus, velho, no reino de Deus, a gente não traz ele para reinar no nosso. O reino de Deus é ele que nos traz para ser servos no reino dele. É bem diferente. Eu tô falando isso porque tem gente que acha que tem o direito e o poder de pressionar Deus na parede através de alguns rituais, fazendo isso, aquilo, ou campanha, ou promessas, etc. Ela tem o direito de colocar Deus na parede e falar assim: agora o Senhor ou me dá ou o Senhor é mentiroso. E aí Deus no céu assustado: oh meu Deus, deixa eu abençoar o meu filho, porque afinal de contas senão ele não vai crer em mim. Oh, que medo. Tonto, lógico que não. Nossa, sabe o que eu lembrei agora? Você acha que se você fizer alguma campanha você vai comprar Deus? Tem uma coisa para te dizer: trouxa, 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 trouxa. Bobão. Outro tipo de gente é aquela gente que teve pais que falaram palavras malditas, que falavam palavras de desânimo, de destruição, de palavras assim, falavam assim: eu devia ter te abortado, você não é um orgulho, eu não tenho orgulho de você, esse tipo de idiotice. E aí essas pessoas tendem a achar que Deus não ama elas. Elas tendem a ter dificuldade em crer no amor de Deus, porque afinal de contas elas acreditam naquelas palavras malditas que foram ditas na vida dela, que o pai delas falou, que elas são aquela desgraça que o pai delas falou, que elas são aquelas pessoas falhas, que elas nunca vão ser ninguém. Você nunca vai ser ninguém, menino, você é uma vergonha, você só me traz vergonha, e a pessoa acredita, e aí quando chega a Deus e fala: eu te amo, ela fala: eu não acredito, você é mentira, você é uma mentira, não é possível alguém me amar, porque eu sou uma porcaria, meu pai me disse que eu sou uma porcaria, então eu acredito nisso que eu sou uma porcaria. Ele fica preso, refém dessas palavras idiotas que lhe foram ditas, cara. Você é muito importante para Deus. Ele teria morrido por você se só existisse você nessa terra. E o pior de tudo é que você que ainda teria matado Jesus, né? Olha, para variar. Tudo isso acontece, tudo isso é culpa. Tá explicadíssimo, Oséias, capítulo 4, verso 6. Quando ele fala que o povo morre, o povo perece, o povo é destruído, o povo é enganado, o povo é enrolado, o povo é feito de trouxa, porque lhes falta conhecimento. Tá escrito lá, não tá tudo essas coisas, mas eu inventei agora, mas tá meio escrito. Lê lá, Oséias 4:6. O povo perece porque ele falta conhecimento. Que conhecimento, Dani? Que conhecimento? As Escrituras, the Holy Bible, a Bíblia, velho. Lá você vai encontrar quem Deus é. Lá você vai encontrar as coisas que ele faz. E lá você vai entender que tipo de pai que ele é. Por isso que o título do vídeo é Deus não é o teu pai. Ele é muito melhor, infinitamente melhor. Gente... O grande problema que eu vejo hoje é que a crentaiada, infelizmente, está imbecilizada pela falta de conhecimento das escrituras, e elas são levadas a tomar a cor do líder delas. Então elas acabam absorvendo o modo de vida cristã, ou às vezes não cristã, dele, e trazendo isso para a vida delas e encaixando com a experiência de vida delas, e forma uma salada que Deus não tem absolutamente nada a ver com aquilo. Cria-se tradições e religiões e denominações uma atrás da outra, porque as escrituras são negligenciadas e a revelação do Espírito que está lá é colocado como segundo plano, onde o pastor ou líder ou padre ou que a pessoa fala tende a ser mais importante do que as próprias escrituras, porque afinal de contas ela é muito difícil de entender. Então eu prefiro absorver tudo que aquele cara fala, porque eu creio que ele é porta-voz de Deus mesmo, sem tirar a prova real disso através das Sagradas Escrituras. Se você quer saber quem Deus é, deixa eu falar, ele é o seu pai, mas ele não é o pai que você teve. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus, ele te ama, sim. Ele prova o seu amor morrendo por você, sim. Ele prova o seu amor ressuscitando com você, sim. Ele prova o seu amor escrevendo o seu nome no livro da vida, sim. Mas ele não vai te dar o que você quer. Ele não vai fazer todos os seus caprichos. Ele não está com raiva de você. Ele não quer te castigar e mandar para o inferno. Tira essas coisas da sua cabeça. Mas ele quer, sim, que você ande em santidade e intimidade. Porque Deus é um Deus de relacionamento. E não existe pai que não queira ter relacionamento com seu filho. Se tem algum pai que não quer ter relacionamento com o filho, é pai porcaria nenhuma. É pai só no papel. Mas pai de verdade quer todo o bem do filho, mas quer ter caminhada junto com ele, quer ter intimidade. Deus é um Deus de intimidade. Eu sou Daniel Saad e Deus sim é o seu pai de verdade.